comunicando vocês que eu vou estar gravando vídeos com as nossas aulas enquanto não passa essa pandemia, enquanto nós não voltamos à nossa atividade, né? As nossas aulas presenciais. Nós vamos estar estudando, né? A apostila, que é o módulo 1. Nós vamos estar estudando hoje a primeira lição, que é a palavra de Deus, né? A Bíblia é a palavra de Deus. Como nós lemos no outro capítulo, na outra aula anterior, né? Nós estudamos a lição 1, nós vamos estar recapitulando essa primeira aula, né? Para a gente não estar perdendo nada. Mesmo nós estamos em casa, mas nós precisamos meditar na palavra do Senhor. Como o Senhor disse, né? Medita na minha palavra dia e noite, né? Vamos meditar na palavra do Senhor, vamos estudar a Bíblia para Deus falar conosco. Amém? Antes de tudo, eu gostaria de estar fazendo uma oração para cada um de nós, né? Para Deus nos dar entendimento e sabedoria, né? Abrir o nosso entendimento para a palavra dele, porque é só o Senhor quem pode nos capacitar, né? E eu gostaria de estar fazendo essa oração com vocês. Se possível, vocês fecharem os olhos. Eu vou estar orando nesse momento. Querido Deus e poderoso Pai, Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai querido, meu Deus, eu me coloco diante da Tua presença, meu Deus, para apresentar a vida de cada aluno. Meu Deus, este aluno, meu Deus, que quer aprender mais da Tua palavra. Meu Deus, em meio às dificuldades, meu Deus, não tem desistido. Eles permanecem firmes, meu Deus, no propósito que o Senhor colocou no coração de cada um deles. Pai, eu peço a Ti que o Senhor os abençoe, que o Senhor fale com cada um, meu Deus, através desta palavra, através deste vídeo, meu Pai, que o Senhor possa abrir o entendimento de cada aluno. Pai, eu peço a Ti, em nome do Senhor Jesus, nos capacita, meu Deus, a ler a Tua palavra e entender. Porque, meu Deus, o Senhor disse na Tua palavra que se for por nós mesmos, não seremos capazes nem de pensar. Mas se o Senhor, meu Deus, revelar a Tua palavra para nós, meu Deus, vamos vencer, meu Deus, vamos entender o que o Senhor quer de cada um de nós. É o que eu Te peço em nome do Senhor Jesus. Fala conosco, Pai querido e Pai amado. Abre o nosso entendimento, meu Deus. Fala através da Tua palavra com cada aluno, com cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo esta aula. Seja presente, Senhor, em todo o tempo, meu Pai, em cada palavra que nós lermos. Meu Deus, que o Senhor venha trazer a revelação, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém? Então, vamos começar a ler. Eu vou abrir aqui a minha apostila, né? A lição 1. A lição 1 que nós lemos na última aula que nós tivemos, né? Que inclusive a nossa aula foi uma bênção, né? Para a glória do Senhor Jesus. Nós tivemos 2 aulas. Uma foi a apresentação dos alunos, todos se conheceram, cada um deu um testemunho, cada um falou um pouquinho de si, né? E a segunda aula nós tivemos sobre a Bíblia, que é a palavra de Deus. Então eu vou estar lendo para vocês. Vocês podem estar acompanhando na sua apostila também, né? Se vocês estiverem com a apostila na mão, vocês podem estar acompanhando, e com a sua Bíblia também, porque nós vamos ler uns versículos bíblicos, né? E eu gostaria que todos estivessem também com a Bíblia na mão para poder estar acompanhando. Amém? Eu vou abrir a minha Bíblia também aqui, deixar tudo no jeitinho, né? Para nós podermos estudar a palavra de Deus. Eu vou ler para vocês. A primeira verdade que se pode dizer da Bíblia é que ela é, acima de todas as coisas, a palavra de Deus, né? No processo de redação da Bíblia, Deus supervisionou, dirigiu, ditou e moveu os autores humanos, de modo que o resultado foi um livro inspirado por Deus. A Bíblia é a palavra de Deus
em um sentido que nenhum outro livro do mundo pode ser. O Espírito Santo ungiu como um sopro, uma inspiração, os seus escritores, capacitando-os a receber e transmitir a mensagem divina sem erros. Apesar do tempo e dos acontecimentos, Deus sabe cuidar do que é dele. A palavra Bíblia, ela vem do grego, biblion, que é igual a um rolo de papiro, e esta palavra no singular poderia ser traduzida por livro. Bíblia é o plural de biblion, portanto significa livros. Na Bíblia encontramos 66 livros, em duas partes, o Antigo Testamento composto por 39 livros, e o Novo Testamento composto com 27 livros, né? Então nós vemos que a Bíblia, a palavra de Deus, ela foi inspirada por Deus, né? Foi um sopro que o Espírito Santo deu aos escritores para que eles fossem capacitados de transmitir a palavra de Deus, o que Deus queria falar com cada um de nós, né? Falar com o povo. Então nós vemos que a Bíblia, a Bíblia é um livro no qual Deus se revela, né? Ou seja, se dá a conhecer os seres humanos no modo natural e sobrenatural. Vejamos a diferença entre inspiração e revelação, né? Deus, ele inspirou e ele revelou a palavra dele, né? Inspiração. Deus, ele fala através dos homens, né? E agora nós vamos ler na Bíblia, né? Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Vamos acompanhar junto comigo? Se você estiver com a tua Bíblia, você pode estar abrindo a sua Bíblia, né? Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Vamos ler. A palavra de Deus, ela foi inspirada pelo próprio Deus, não foi nada por vontade do homem. O homem não sentiu aquela vontade de pegar, eu vou escrever aqui, eu vou fazer, não, foi tudo inspirado pelo próprio Deus, né? Então tá falando, porque nunca e jamais qualquer profecia foi dada por vontade do homem, né? Então, os homens santos, que eram homens que buscavam a Deus, homens que oravam, que sempre tinham aquela intimidade com Deus, eles falaram da parte de Deus. Deus inspirou eles a falar com cada um de nós, através da palavra do Senhor. Eles foram movidos pelo Espírito Santo para o quê? Para estar escrevendo a Bíblia, para que hoje nós pudéssemos ter entendimento da palavra de Deus, né? Então nós vemos a inspiração, né? Que Deus, ele falou através dos homens, né? Em 2 Timóteo e em 2 Pedro. Agora nós vamos ler sobre revelação. Deus, ele falou aos homens e para os homens. Revelação. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no discurso das suas gerações. Aliança perpétua para o ser, o teu Deus e a tua descendência. Está escrito no livro de Gênesis, capítulo 17, versículo 7. Né? Então, Deus, ele estabeleceu a aliança dele entre Abraão e entre a descendência de Abraão. Então, Deus, ele estabeleceu a aliança dele entre nós, né, e a nossa descendência, sobre as gerações, aliança perpétua, para que Deus, ele venha a ser o nosso Deus, né? Está escrito no livro de Gênesis. Nós vamos ler, acompanhar comigo, no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 22. Vamos ler o que Deus revelou através desse profeta, né? Esse profeta de Deus também, homens santos, homens que buscavam a Deus. Santo na palavra de Deus fala que nós somos santos porque nós somos separados, né? Somos separados do Senhor.
Então, por isso eram chamados homens santos, homens que foram escolhidos por Deus, que se desviava do mal, procurava se desviar do pecado, das coisas erradas, está em oração e sempre buscando o melhor para eles e para o povo deles, né? Que era a palavra de Deus. Vamos ler então Êxodo capítulo 20, versículo 22. Que maravilha, né? É maravilhoso buscar entendimento na palavra de Deus, né? Maravilhoso a gente estar buscando a presença do Senhor, buscando conhecimento, né? Que a palavra de Deus fala que por falta de conhecimento o povo de Deus pereceu, né? E nós não queremos perecer, nós queremos mais e mais a cada dia entender a palavra do Senhor, né? Então vamos ler Êxodo capítulo 20, versículo 22. Acompanhe aqui comigo. Então disse o Senhor a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: vós tendes visto que eu falei convosco desde os céus. Olha que maravilhoso, né? Deus, ele falou com o povo, ele falou com Moisés, ele falou com o povo, né? Dirás ao povo de Israel que eu tenho falado convosco desde os céus. Então o Senhor, ele estava falando o que aqui? Que ele se revelava através de Moisés. Moisés era um homem instruído por Deus, né? Inspirado. Ele tinha revelação do Senhor para poder levar para aquele povo. Então ele disse, o Senhor disse a Moisés: assim dirá aos filhos de Israel, viste que do céu eu vos falei. Então o Senhor, ele falava diretamente com Moisés, e Moisés transmitia para aquele povo a revelação que Deus tinha dado para ele, né? Então, nós estudamos a inspiração, né? Que a inspiração é toda a escritura que ela veio inspirada por Deus. Estudamos sobre a revelação, né? Eu tirei aqui um resumo, né? Para nós estarmos entendendo melhor sobre a inspiração e sobre a revelação, né? Seria desnecessário iniciar o nosso estudo comentando sobre a autoridade da Bíblia, já que o mesmo é dirigido especificamente àqueles que têm apoiado nela a sua fé. Além disso, de acordo com a nossa fé e ponto de vista, provar que as Sagradas Escrituras são verdadeiras é o mesmo que tentar provar a existência de Deus. E nós não vamos fazer isso, né? Que a palavra de Deus, nós sabemos que ela veio revelada pelo Espírito Santo. A palavra de Deus, ela veio através dos homens, né? Que Deus revelou para que hoje nós possamos, né, ter entendimento, a cada dia mais ter mais entendimento da Bíblia. Ainda que o estudante da Bíblia tenha capacidade para provar os incrédulos, não apenas a veracidade da palavra de Deus, mas também a existência do próprio Deus, mesmo assim de nada adiantaria. Então nós vamos ler aqui inspiração, né? Conforme já vimos, é a influência sobrenatural com a qual o Espírito de Deus capacitou os autores divinos a escreverem a Bíblia dessa forma. Deus garantiu exatamente o que ele queria, o que Deus ele queria, né? Ele queria deixar para nós a verdade divina e absoluta registrada na sua palavra. E para isso Deus ele fez o quê? Para deixar. Ele escolheu homens tementes, homens cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, né? Para poder registrar ali na palavra dele, para que hoje nós pudéssemos ter acesso e a gente aprender mais, né? Assim, esses textos podem realmente ser chamados de texto inspirado, como lemos em 2 Timóteo 3,16, que toda a escritura ela é inspirada por Deus, ela é útil para o ensino, para a correção, para a educação na justiça. A Bíblia ela tem duas divisões maiores e principais,
que são o Antigo Testamento, também chamado de Velho Testamento, e o Novo Testamento. Testamento significa aliança, o que nos leva a compreender que a Bíblia traz duas grandes fases do relacionamento entre Deus e o homem: a antiga e a nova aliança, proposta por Deus a nós. Então, eu fiz um resumo de tudo isso, né? Da inspiração. Então, o que nós vemos? Que Deus, ele escolheu homens que tinham intimidade com ele, né? Que buscava a Deus, que era temente, né? Como Moisés, Abraão. Quando Deus chamou Abraão e falou: sai da tua terra e da tua parentela, Abraão ouviu o chamado e ele decidiu: eu vou fazer a vontade de Deus. Então ali Deus, ele se revelou para ele, né? O que ele havia de fazer. E assim como Deus fez também com Moisés. Deus se revelou para Moisés que Moisés ia conduzir aquele povo. Então Moisés, ele ouviu a voz do Senhor, né? Então nós lemos aqui em 2 Timóteo que toda a escritura ela foi inspirada por Deus, e toda a escritura ela teve uma revelação através dos homens de Deus, que foram esses homens santos, né? Escolhido por Deus. A Bíblia é um conjunto de 66 livros, sendo 39 que estão no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. O texto completo da Bíblia levou cerca de 16 séculos para ser escrito por uns 40 escritores diferentes, pessoas de diversas procedências sociais e projecionais, dentro do povo de Deus e de Israel. Então, a Bíblia é a manifestação de informação dada por Deus para que a humanidade possa entender os seus planos. E pela Bíblia que Deus se revela. Deus, ele se revela através dos homens pela Bíblia, né? Como nós lemos, né? Que Deus, ele se revelou através de Abraão e de Moisés e de outros profetas também, né? Então, nós vamos ver aqui na nossa apostila que nós já lemos a inspiração, a revelação, e agora nós vamos ver a revelação plena. Eita, agora está começando a complicar um pouquinho, né? Muita coisa, muita informação, e nós precisamos aprender, nós precisamos entender, né? O que Deus queria de cada um de nós e como Deus usou cada um daqueles profetas, né? E o que Deus pretende fazer com cada um de nós, porque cada um de nós estamos aqui por um propósito do Senhor, né? Então nós vamos ver a revelação plena. O que é revelação plena? Quem estiver com a apostila, vamos acompanhar comigo ainda, nós estamos na folha 4, né? Revelação plena de Deus se dá em Jesus Cristo, que é o Verbo, ou seja, a palavra. Podemos conhecer a Deus vendo Jesus curando, perdoando e amando as pessoas. A palavra de Deus, ela veio através dos homens, né? Que Deus revelou para que hoje nós possamos, né, ter entendimento, a cada dia mais ter mais entendimento da Bíblia. Ainda que o estudante da Bíblia tenha capacidade para provar os incrédulos, não apenas a veracidade da palavra de Deus, mas também a existência do próprio Deus, mesmo assim de nada adiantaria. Então nós vamos ler aqui inspiração, né? Conforme já vimos, é a influência sobrenatural com a qual o Espírito de Deus capacitou os autores divinos a escreverem a Bíblia. Dessa forma, Deus garantiu exatamente o que ele queria. O que Deus ele queria, né? Ele queria deixar para nós a verdade divina e absoluta registrada na sua palavra. E para isso Deus ele fez o quê? Para deixar. Ele escolheu homens temente, homens
cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, né? Para poder registrar ali na palavra dele, para que hoje nós pudéssemos ter acesso e a gente aprender mais, né? Assim, esses textos podem realmente ser chamados de texto inspirado, como lemos em 2 Timóteo 3,16, que toda a escritura ela é inspirada por Deus, ela é útil para o ensino, para a correção, para a educação na justiça. A Bíblia ela tem duas divisões maiores e principais, que são o Antigo Testamento, também chamado de Velho Testamento, e o Novo Testamento. Testamento significa aliança, o que nos leva a compreender que a Bíblia traz duas grandes fases do relacionamento entre Deus e o homem. A antiga e a nova aliança, proposta por Deus a nós. Então, eu fiz um resumo de tudo isso, né? Da inspiração. Então, o que nós vemos? Que Deus, ele escolheu homens que tinham intimidade com ele, né? Que buscava a Deus, que era temente, né? Como Moisés, Abraão, quando Deus chamou Abraão e falou, sai da tua terra e da tua parentela. Abraão ouviu o chamado e ele decidiu, eu vou fazer a vontade de Deus. Então ali Deus ele se revelou para ele, né? O que ele havia de fazer. E assim como Deus fez também com Moisés. Deus se revelou para Moisés que Moisés ia conduzir aquele povo. Então Moisés ele ouviu a voz do Senhor, né? Então nós lemos aqui em 2 Timóteo que toda a escritura ela foi inspirada por Deus. E toda a escritura ela teve uma revelação através dos homens de Deus, que foram esses homens santos, né? Escolhido por Deus. A Bíblia é um conjunto de 66 livros, sendo 39 que estão no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. O texto completo da Bíblia levou cerca de 16 séculos para ser escrito por uns 40 escritores diferentes, pessoas de diversas procedências sociais e projecionais, dentro do povo de Deus e de Israel. Então, a Bíblia é a manifestação de informação dada por Deus, para que a humanidade possa entender os seus planos. E pela Bíblia que Deus se revela. Deus ele se revela através dos homens pela Bíblia, né? Como nós lemos, né? Que Deus ele se revelou através de Abraão e de Moisés e de outros profetas também, né? Então, nós vamos ver aqui na nossa apostila que nós já lemos a inspiração, a revelação e agora nós vamos ver a revelação plena. Eita, agora está começando a complicar um pouquinho, né? Muita coisa, muita informação e nós precisamos aprender, nós precisamos entender, né? O que Deus queria de cada um de nós e como Deus usou cada um daqueles profetas, né? E o que Deus pretende fazer com cada um de nós, porque cada um de nós estamos aqui por um propósito do Senhor, né? Então nós vamos ver a revelação plena. O que é revelação plena? Quem estiver com a apostila, vamos acompanhar comigo ainda, nós estamos na folha 4, né? Revelação plena de Deus se dá em Jesus Cristo, que é o Verbo, ou seja, a palavra. Podemos conhecer a Deus vendo Jesus curando, perdoando e amando as pessoas. Vamos acompanhar cada um daqueles profetas, né? E o que Deus pretende fazer com cada um de nós, porque cada um de nós estamos aqui por um propósito do Senhor, né? Então nós vamos ver a revelação plena. O que é revelação plena? Quem estiver com a apostila, vamos acompanhar comigo ainda, nós estamos na folha 4, né? Revelação plena de Deus se dá em Jesus Cristo, que é o Verbo, ou seja, a palavra. Podemos conhecer a Deus vendo Jesus curando, perdoando e amando as pessoas.
Vamos acompanhar comigo em João capítulo 1, versículo 1. Vamos ver, né, a revelação plena. João capítulo 1, versículo 1. O verbo se fez carne, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então nós vemos aqui, né, João capítulo 1, versículo 1, que no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, o verbo é o quê? É a palavra, né? A palavra, ela estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, a palavra de Deus é o próprio Deus. Então, nós entendemos aqui que a revelação plena, ela veio o quê? Através de Jesus Cristo, né? Então, a palavra, ela é o próprio Deus. Vamos ler em Colossenses capítulo 1, versículo 15. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Filipenses, Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Quem conseguiu abrir a sua Bíblia pode acompanhar comigo. O qual é a imagem do Deus invisível. Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, aqui está falando o quê? Que a imagem de um Deus invisível, que nós não vemos, né? Mas ele é o primogênito de toda a criação, que é Jesus Cristo, né? Vamos ler também Colossenses capítulo 2 e versículo 9. Colossenses 2, versículo 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses capítulo 2, versículo 9. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, com esses 3 versículos que nós acabamos de ler, nós vemos a revelação plena que Deus ele se dá de Jesus Cristo, né? Que Jesus ele ia vir, né? Através do que? Da palavra dele, que era o verbo, que o verbo se fez carne, né? E o verbo estava com Deus, era a palavra, e o verbo era Deus. Então a palavra de Deus é o próprio Deus, né? Então nós temos aqui 3 versículos que falam através da palavra de Deus, da revelação de Jesus Cristo, né? E nós vamos ler agora a revelação, a inspiração plena. Nós lemos a revelação, a inspiração, a revelação plena e agora a inspiração plena. Ela se dá por intermédio do Espírito Santo, né? A inspiração, ela vem pelo Espírito Santo. Então, a revelação, como nós conhecemos hoje, nós sabemos da palavra de Deus, por quê? Porque Jesus Cristo é o verbo, né? Jesus é o próprio Deus, que é a palavra de Deus. Então nós temos convicção de que que Jesus Cristo é a palavra de Deus. Então nós temos essa revelação plena, ela está escrito na Bíblia e a gente temos conhecimento da palavra e nós cremos, né? Porque nós temos que crer na palavra de Deus, que tudo que está escrito aqui na palavra de Deus, ela veio do próprio Deus, né? Que o próprio Deus inspirou e revelou para esses profetas, né? Para que hoje nós pudéssemos ter acesso. Então, a revelação plena é o próprio Jesus Cristo, né? E a inspiração plena se dá por intermédio do Espírito Santo. Quando necessário, o Espírito Santo de Deus fala por nosso intermédio, né? Nós vamos ler em Mateus capítulo 10, versículo 20. A inspiração plena. Vamos acompanhar comigo? Mateus capítulo 10,
capítulo 10, versículo 20. Versículo 20. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Então, olha o que a palavra de Deus falou para nós. Não é nós que vamos falar. Quem fala por nós é o Espírito do nosso Pai. É que fala em vós. Então, é o Espírito Santo que fala através de nós. Vamos ler em 1 Coríntios 2, 13. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 13. As quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Disto também falamos, não em palavras, ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo com as coisas espirituais com espirituais. Então, não falamos nada por nós mesmos. Quando nós somos dirigidas pelo Espírito Santo, quando nós somos instruídos pelo Espírito Santo, tudo que falamos vem do Espírito. A forma como nós lemos, se tiver alguma dúvida, nós vamos estar tirando essa dúvida, né? Vocês podem estar perguntando, podem estar me questionando, para que nós juntos, né, nós podemos aprender mais da palavra de Deus. Amém? Aqui nós lemos hoje, então, a palavra de Deus, a inspiração, a revelação plena, que é o próprio Deus, né? Que o Verbo se fez carne, né? E a palavra de Deus, ela era o Verbo. E a revelação plena e a inspiração plena. Então, nós estudamos esses quatro itens, né? Que é a palavra de Deus. E eu espero que todos tenham entendido, né? Que o Espírito Santo possa falar ao coração de cada um de vocês, né? E que todos nós possamos ser usados por Deus, né? Como esses grandes homens de Deus foram usados, grandes profetas, eles estavam ali à disposição de Deus e Deus pôde usar cada um deles, né? Deus revelou a palavra, revelou o que havia de ser feito e eles foram lá e fizeram conforme o Senhor falou. Que nós possamos estar com o nosso coração aberto para que nós possamos ser usados também por Deus como esses grandes homens de Deus foram usados, né? Ser santos, como está escrito aqui, santos é separado do Senhor. Quando o Senhor nos chamar, nós possamos estar, né, atento ao que Deus tem para falar conosco, né? E que Deus possa revelar mais a palavra dele, mais e mais para cada um de nós. Eu vou deixar com cada aluno para estar lendo Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2, né? Para estar meditando também nessa palavra e que Deus possa falar muito mais no coração de vocês. E nós vamos estar estudando depois as perguntas, né? Nós vamos estar respondendo as perguntas e eu gostaria que todos pudessem responder essas perguntas, está colocando no WhatsApp, né? E colocando também algumas perguntas que vocês têm dúvidas, né? Todas essas perguntas que são feitas aqui, que nós temos na Bíblia, e todas as outras que nós precisamos responder. Amém? Que Deus possa abençoar vocês, que Deus possa dar muita paz no coração, muita alegria, e até a próxima aula. Em nome de Jesus.